capítulo 6. Livro de Juízes. Capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler alguns versículos, mas vou resumir bastante, o texto é grande, que diz assim, o versículo 12. Amém, igreja? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Capítulo 7 e o versículo 5 vai dizer assim: e fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Amém? Só até aqui. É um texto grande, mas todo mundo conhece a história de Gideão. O texto vai nos falar, vai nos contar no livro de Juízes, é um ciclo que se repete. É um ciclo de apostasia, opressão, arrependimento e livramento. Aqui é um momento que o povo de Israel está fazendo exatamente o que o Senhor reprova. O povo estava em idolatria, o povo estava em desobediência, e a Bíblia vai dizer no capítulo 6 que o que parecia mal aos olhos do Senhor, era isso que os filhos de Israel estavam fazendo. E por conta disso, Deus permitiu que os midianitas oprimissem eles por 7 anos. Eram 7 anos ali onde eles plantavam e não tinha alegria de colher. 7 anos ali onde eles estavam sendo saqueados, roubados. E a Bíblia vai descrever que não só o fruto do alimento, mas a novidade da terra, mas também as suas ovelhas, os bois, jumentos, tudo aquilo que era do povo de Israel, de suplemento, de alimentação, estava sendo roubado, ao ponto da Bíblia dizer que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Os midianitas eram um povo que perseguia, assim como os filisteus, assim como os amoreus e outros, perseguiram o povo de Deus. E aqui Deus permitiu isso, né? Porque Deus, ele fere o seu povo não para perder o seu povo, mas exatamente para disciplinar, para que o povo entenda que o caminho é ainda o caminho da obediência. O povo ali, por causa da desobediência, estava ali nas mãos dos seus inimigos. O Senhor os entregou, mas o bom é que o mesmo Deus que permitiu tudo aquilo, Deus também, ele tem um escape, Deus também tem uma saída, Deus também tem uma solução, não é? Porque Deus, ele não desampara o seu povo. Deus ama o seu povo, Deus sempre amou, vai continuar amando, vai continuar ali dando estratégia, vai continuar dando livramento, mas Deus, ele espera que o seu povo tome uma atitude. Foram 7 anos, passou um ano, o povo não clamou.
2, o povo não clamou. 3, o povo não clamou. O povo parecia que estava achando aquilo ali, estavam como que achando normal, acomodados, achando que de repente iria passar aquela situação. Só que o povo percebeu que não ia passar. Era a mão de Deus provando o seu povo. Era a mão de Deus ali permitindo aquela opressão. E quando é a mão de Deus, não tem quem tire. Então, o que eles pensaram? Entenderam com aquilo que era necessário clamar. Por que não clamaram antes, né? Por que não clamaram no primeiro ano, no segundo ano? Não, porque o povo é assim, né? Tem mania de ficar deixando as coisas para ver até onde vai. Mas se o povo entendesse que se no início já começasse a clamar e a orar, as coisas mudariam. Não, mas o povo deixou as coisas ficarem cada vez mais difícil, ao ponto de ficarem pobre, né? E a Bíblia vai dizer que ali sucedeu que o povo clamou. E clamando os filhos, a Bíblia diz que ali o Senhor envia ali um profeta. E o profeta vai ali trazer a memória do povo de Deus, os feitos do Senhor. Vai dizer o que o Senhor tinha feito e também vai dizer acerca do que o povo estava fazendo. E por conta disso, o Senhor estava oprimindo. Mas o mesmo Deus que usa profeta, levanta profeta, fala com o seu povo, vai ali também visitar um homem chamado Gideão, que estava ali, a Bíblia diz, malhando o trigo no lagar. Ele estava ali malhando o trigo num lugar que não era próprio para ser feito, né? Lagar é lugar de pisar uva. Mas como ele estava com medo dos midianitas, querendo se esconder dos midianitas, por causa de toda vez eles saquearem e roubarem, como ele precisava alimentar a sua família, ele teve uma ideia. Eu vou vou malhar o trigo em um lugar improvável, um lugar que jamais os midianitas vão entender que eu estarei naquele lugar. E assim ele fez. Ali ele estava malhando o trigo, num lugar que era fundo, num lugar escuro, num lugar desconfortável, mas ali era uma estratégia de Deus. Deus sabe de todas as coisas e por vezes Deus ele chama pessoas que estão em lugares improváveis, vivendo situações improváveis, pessoas que também são improváveis, mas quando Deus ele quer chamar, quando Deus ele escolhe as pessoas para uma grande obra, para uma grande missão, a pessoa não tem que se preocupar como será esse chamado, porque por muitas vezes Deus chamou alguns homens de formas extraordinárias. Aqui também não foi diferente, foi o anjo do Senhor ali que aparece a Gideão, e a Bíblia vai dizer que ele o viu, ali ele observou Gideão fazendo ali aquele serviço ali, para tentar se livrar dos midianitas, e a Bíblia diz que quando ele chega, que ele se apresenta, quando ele vai falar, a saudação do anjo do Senhor ele logo colocando Gideão bem lá para cima, né? Alguém que estava com medo, alguém que estava assustado, alguém que estava ali tentando se defender, tentando ali sobreviver, fazendo algo assim que para muitos podia dizer, gente, o que Gideão tem? Gideão não está normal, mas Gideão estava ali porque ele entendia que era um lugar improvável para os midianitas achar. E quando o anjo o cumprimenta, ele vai logo dizendo assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Imagina alguém que não estava se achando nada, alguém que achava que não tinha nenhum valor, se achando tão pequeno, talvez questionando, falando com Deus, estava fazendo aquela atividade ali, malhando trigo e conversando com Deus. Meu Deus, mas por que nós estamos vivendo tudo isso? E de repente o Senhor fala com ele dessa forma, e Gideão vai responder: sim, Senhor, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Ele vai perguntar, ao invés dele glorificar, ao invés dele pular, ao invés dele se alegrar, ele vai perguntar ao anjo, por que tudo aquilo estava acontecendo, por que as coisas estavam dando errado, por que eles estavam vivendo debaixo daquela humilhação, por que tem situações que às vezes as pessoas questionam a Deus,
porque está vivendo uma situação difícil, não é? E às vezes pergunta, onde é que está o Senhor, que não está vendo essa situação? Mas nós precisamos entender que o nosso Deus, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos chamou, o Deus que fez promessas na nossa vida, Ele também faz testes, Ele também prova a nossa fé, para ver exatamente se nós vamos suportar, passar pelo o seu, porque Deus ele tem os seus propósitos, Ele tem seus planos, e a Bíblia diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados, e quando Deus tem plano acerca de uma situação, Deus tinha plano de livramento para o povo de Israel, mas Deus também tinha uma promessa na vida de Gideão, então o momento era propício, o povo precisava de livramento, e o povo também precisava de um juiz, e quem era o juiz agora? O juiz era alguém que estava em um lugar improvável. O juiz era aquela pessoa que alguém poderia olhar e dizer, esse não serve. Mas os critérios de Deus é diferente dos critérios do homem. O homem olha, julga pela aparência, olha, vê alguma coisa errada e diz, não serve. Mas Deus, que conhece o coração, que sonda o mais profundo do coração, que conhece o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso deitar, é Ele que pode julgar, é Ele que pode dizer, Ele que pode falar quem pode e quem não pode. Ele olhou para Gideão e entendeu, está com medo, mas é corajoso. Está com medo, mas tem uma força aí que nem ele mesmo sabe que ele tem. Não tem aquelas pessoas que a gente olha e tem medo, assim, que é medroso, não serve. Mas você não conhece a história dele, você não sabe do que ele já passou, você não sabe as coisas, as lutas que ele já venceu. Aparentemente, em algumas situações, parece que ele está com medo, e é natural o medo, mas até ele chegar onde ele chegou, não foi por acaso. Fazer o que ele estava fazendo era para alguém que tinha entendimento de que Deus estava com ele, embora a situação parecesse difícil e improvável, mas Deus estava com ele, e o Senhor se agradou de Gideão, e o Senhor chama Gideão, e o Senhor não vai negociar com Gideão, dando respostas para ele, quando ele diz assim, o que é feito do Senhor? O que é feito das maravilhas? O Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. E aí o anjo vai dizer assim, o anjo olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. O Senhor, quando Ele nos chama, quando Ele nos escolhe, nós não precisamos argumentar com Ele, porque quando Ele chama, Ele já vê aquilo que nós vamos ser, porque quando Ele olha para um homem, para uma mulher que Ele escolhe, Ele separa e Ele faz promessas, Ele já está lá no futuro. E no futuro Ele já sabe o que é que Ele vai fazer através de você. A gente não entende. Às vezes a gente pensa assim, que somos pequenos, que estamos passando desapercebido dos olhos de Deus. Mas Deus, Ele contempla com seus olhos. Aí a Bíblia vai dizer que Ele vai dizer assim, vai nesta tua força e livrarás. Nem ele, Gideão, sabia que ele tinha essa força. Nem ele, mas que força é essa? A força que ele já tinha, a mesma força que o capacitou, a mesma força que o levou para aquele lagar, para estar ali fazendo aquela atividade, aquela estratégia, para o quê? Trazer o sustento para a sua família, aquela mesma força, aquela mesma criatividade, aquela mesma coragem que ele achava que não tinha, era essa que Deus iria aperfeiçoar, Deus iria fortalecer a força daquele guerreiro. Ele não se achava guerreiro, mas Deus olhou e viu, é guerreiro, é valente, é corajoso. Ele não acreditava, ele só via a situação, a opressão, a humilhação, e não conseguia entender que Deus havia escolhido para aquele tempo, para aquele momento,
Porque Deus, ele escolheu, a Bíblia diz, as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. A Bíblia vai dizer que Deus, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A Bíblia também diz, lá em Joel 3,10, diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Se você pode até dizer, eu acho que eu sou fraco, eu não dou conta dessa situação, pois você diga, eu sou forte, porque é a Bíblia que me dá respaldo para isso, é a Bíblia, é a palavra viva, eficaz, poderosa. Então não olhe para as circunstâncias, a circunstância é para meter medo mesmo, porque Deus permite mesmo o negócio ficar feio, mas não é para ficar murmurando, não é para ficar conversando com um e com outro, estratégias para melhorar, não. Você tem que conversar com aquele que tem poder nos céus e na terra, é ele que tem poder. Se humilhe mais, clame mais, ore conforme, alinhe o teu pensamento ao pensamento de Deus, não faça do teu jeito, faça do jeito dele, obedeça. Porque se obedecer, ele vai mudar essa situação. Ele vai dar livramentos. E os inimigos que têm tentado afrontar, têm tentado ali, humilhar, querendo dizer, eita, cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Eles vão ter que entender que o mesmo Deus que permite afrontar, é o mesmo Deus que te levanta e te capacita para lutar. E ele vai na frente para te mostrar que em todo esse tempo ele é contigo, em todas as circunstâncias ele é contigo. Ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe das tuas impossibilidades, mas ele também sabe que ele fez uma promessa, e a promessa está de pé. Deus não errou quando te escolheu para ser o que você é hoje. Deus não errou. Não, o inimigo quer dizer, não, você é fraco, você não pode, você não está dando conta. E Deus está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Você é forte porque você tem um Deus que é forte. Ele é forte, ele é poderoso. Ele te escolheu e ele sabia que você ia dar conta. Embora as circunstâncias querem lhe provar que você parece que não está dando conta, que as coisas fugiram do controle, mas Deus está no controle. E ele vai movimentar as águas. Se você se levantar, se você clamar, mas é clamar como ele quer. Oração que tem que ser conforme a mente e o coração de Deus. Não é de qualquer jeito. Ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Agora você alinha os teus planos aos planos dele, e aí vai dar certo. A Bíblia vai dizer que ali, ele vai dizer, ai Senhor meu, como livrarei? De novo perguntando. Pense num homem que estava duvidando, que estava precisando mesmo ser fortalecido na fé, era Gideão. Como? Aí ele vai dizer, eis que a minha família é a mais pobre. Deus está muito preocupado com o real. E o menor, eu gosto do menor. Eu gosto desse menor, viu? Eu gosto desse menor. Vou beber água aqui. Eita, a água está gelada. A água está gelada, minha garganta está ruim. Ele vai dizer, o menor, mais pobre e o menor da casa de meu pai. Quando Deus, ele nos escolhe, quando ele escolheu, todos os homens que ele escolheu na Bíblia, ele não escolheu por posição, ele não escolheu por aparência, ele não escolheu por cargos que ocupava, empregos, situações, o ensino, a escolaridade, se era formado, não. Nós vamos ver Deus escolhendo homens normais, comuns, homens que estavam ali trabalhando,
Porque se tem uma coisa que Deus gosta é de pessoas que trabalham, pessoas que lutam, pessoas que são guerreiros já nas coisas seculares. Se você dá conta das coisas seculares, se você faz com perfeição, se você faz com zelo, ali, se você for fazer também para Deus, você vai fazer bem feito. Eu ainda não vi alguém que se dedique e faz as coisas bem feito, para as coisas do mundo, para quando ele é chamado para fazer para Deus, ele vai fazer com perfeição. Ele vai fazer de forma extraordinária. Por quê? Porque ele já tem zelo, ele já tem algo nele que realmente o faz com que ele venha fazer bem feito. Deus nunca vai chamar ninguém para o ministério que esteja balançando em uma rede ou assistindo série de Netflix, de maneira nenhuma. Quando Deus chamou a pessoa para o ministério, Ele chama pessoas que estão ocupadas. Ele chama pessoas ocupadas como Moisés. Ele chama pessoas ocupadas, ali como Isaías, que estava ocupado. Foi necessário Urias morrer para que ele visse a glória de Deus. E interessante que esses homens que ele chama, né? Todos eles argumentaram, relutaram, dizendo alguma coisa. Moisés disse que era homem de boca pesada, língua pesada. E Deus vai dizer: Moisés, quem é que fez a boca? Quem é que fez a língua? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o surdo? Quem é que fez o cego? Quem é que fez o que vê? Eu serei com a tua boca. Agora vai, e eu te ensinarei a minha palavra. Era suficiente isso, mas mesmo assim ele ainda ficou relutando. Isaías da mesma forma: eu habito no meio de um povo impuro, os meus lábios são impuros e tanta coisa. E eles, olha, vai, a ordem é vai, porque não tem justificativa. Deus não aceita as tuas justificativas. Não venha se justificar, não venha querer ali relutar com Deus, porque se for necessário ele derruba do cavalo, como fez com Paulo. Se for necessário, ele coloca dentro da barriga do peixe. Se for necessário, ele sabe como fazer. Quando Pedro também foi chamado, Pedro estava ali ocupado pescando. João estava pescando, Tiago estava pescando, aqueles 3 homens ali, comerciantes, empresários, tinha ali uma venda muito boa de peixe. E ali Jesus: vem Pedro, vem João, vem Tiago, aí eu vou ensinar vocês a serem agora não pescadores de peixe, mas pescadores de homens. Deus, quando Ele chama homens ocupados, sim, homens dedicados, homens que não têm preguiça. Ele sabe chamar. E a Bíblia vai dizer, Jeremias, por que não lembrar de Jeremias? Quando Deus chamou Jeremias, ele foi logo dizendo: eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse: Jeremias, aonde eu te mandar, tu irás, tu vai falar. Jeremias, eu te escolhi no ventre, eu te separei, eu te santifiquei e dei às nações. Não tem justificativa, não adianta você querer falar para Deus que não, porque não pode. Por isso vou enterrar meu pai, vou enterrar minha mãe, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, Deus, quando Ele olha, chama, separa, escolhe o momento, a pessoa não pode. Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, diante de tantos argumentos, ali ele reconheceu que ali era o Senhor. E ali a Bíblia vai dizer ali que ele ali faz um altar para o Senhor, ele dá uma oferta, mas ali o Senhor vai falar algo para ele: paz seja contigo e não temas, não morrerás. Como dissesse: olha, a minha paz, que excede todo entendimento, porque quem aceita Jesus recebe a paz, e essa paz nos dá garantia de vitória, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Deus dá logo a paz para Gideão, para que ele entendesse que diante daquele desafio, o que ele precisava era confiar no Senhor, porque o Senhor já tinha falado, já tinha dado garantia que era com ele, mas ele ainda precisava de mais, passar por mais processo. Deus vai dizer agora uma missão. A missão era derribar
o altar de Baal, tudo aquilo que é impedimento na vida daqueles que recebem essa paz, tem que ser tirado. Por vezes nós aceitamos Jesus, mas existem ainda altares que são contrários à vontade dele. Se nós queremos a vitória, se nós queremos que Deus nos dê a vitória, nós precisamos entender que tem coisas que a gente precisa parar de fazer, porque são coisas que entristecem a Deus, estão ocupando o lugar que é devido de Deus. Quando ele recebe essa primeira missão, ele prontamente vai fazer isso de noite. Ele vai porque está com medo e sabe que isso vai criar um grande rebuliço, vai mexer na estrutura do povo, mas era necessário ter que derribar os altares de Baal. Ele prontamente chama 10 homens e vai, derruba, faz tudo direitinho. O povo fica com ódio, com raiva, o pai dele defende, e aí a Bíblia vai dizer que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, depois que ele obedeceu, depois que ele cumpriu a primeira etapa daquilo que Deus estava preparando para capacitá-lo para uma grande batalha. Ele foi revestido do Espírito Santo, porque o crente, para fazer a obra de Deus, ele tem que ser revestido do Espírito Santo. Ele tem que aprender, se não gosta de orar, se não gosta de jejuar, se não gosta da palavra, se não gosta de vigiar e obedecer, tem que fazer tudo isso, porque sem isso não tem condição de fazer a obra de Deus. Se Jesus foi necessário ir para o deserto, passar 40 dias jejuando, você acha que você não precisa fazer também? Você acha que pode viver do jeito que está vivendo, sem jejuar, sem orar, sem se alimentar com a palavra de Deus? Não tem como dar certo. Jesus, deu um exemplo. Jesus jejuou, Jesus ali orou, e Jesus ali, recitou as palavras, Bíblia para Satanás, viu? E foi com a palavra que Satanás fugiu. E aí, ele, depois disso, ele foi fazer, cumpriu o ministério poderoso pelo qual ele havia vindo nesta terra, porque ele veio em uma missão, em buscar e salvar o que se havia perdido, e nós ficamos com essa missão. Essa missão não é do departamento de missões, essa missão não é só daqueles que acham que é só uns que Deus chamou e outros não. Essa missão é todos aqueles que amam a Jesus, que amam, porque quem ama Jesus tem prazer de fazer a vontade dele, de fazer o desejo dele, e a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. E se você quer realizar o desejo de Deus, faça isso. Faça com que alguém venha a esse conhecimento. Faça isso, porque você assim, você está realizando o desejo de Deus. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que ali Gideão vai pedir novamente para Deus sinais. Deus novamente responde aos 2 sinais que ele faz, do orvalho, da lã. Eu não vou me deter nisso por causa do tempo. Nós entramos agora no capítulo 7 para encerrar a mensagem. A Bíblia vai dizer que ali o Senhor, ele aparece novamente para Gideão e ele vai dizer: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus ali vai dar uma estratégia para Gideão vencer aquela batalha. Até então, Gideão pediu sinais, Gideão ficou relutando, mas quando ele chega no capítulo 7, Gideão já está com o coração mais amadurecido, já está com a fé mais fortalecida. Gideão já entendeu que o Senhor realmente estava com ele, mesmo ele ainda com alguns medos, algumas coisas ainda precisando ser resolvidas, mas Gideão estava ali, acreditando que o Senhor estava conduzindo aquela situação, por mais difícil que fosse, mas o Senhor estava dando sinais e prova que estava com ele. Não tem aqueles crentes que gostam de sinal? Não é pecado. Ele pediu o sinal, Deus assim fez, e aquilo ali foi fortalecendo a fé de Gideão. Aí a Bíblia vai dizer
que naquele momento o Senhor vai dizer, olha, é muito povo, viu? É muito, por quê? Porque se você ganhar com esse povo que você já tem, que é 32 mil, contra 135 mil midianitas, você vai querer se gloriar e dizer, foi a nossa força, foi a nossa capacidade, foi a nossa estratégia. Então, o que é que eu quero, Gideão? Eu vou fazer uma seleção. E nessa seleção eu vou começar a diminuir, a dizimar algumas pessoas. E nessa seleção eu não quero covardes e medroso. Porque covarde e medroso não serve para fazer a obra de Deus. Viu? Covarde, medroso, tímido, não serve. Não serve por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele nos deu. Ele não nos deu espírito de temor, espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de ousadia, espírito de amor, de moderação, espírito de poder. Então, esses que têm medo, esses que se acham incapazes, esses que são tímidos, esses não servem para ficar na linha de frente e não serve também até para entrar no reino de Deus, porque na relação daqueles que vão entrar no reino de Deus, não tem espaço para tímido e não tem espaço para medroso e covarde. A Bíblia diz que ficarão de fora os covardes, os tímidos. Então quem for covarde e tímido, volta. E aí a Bíblia diz que 22 mil voltaram. Dos 22 mil, agora ficaram 10 mil, e o Senhor vai dizer novamente, ainda muito povo há. Faz-os descer as águas. Deus vai fazer uma seleção ainda e vai reduzir o número para um número bem pequeno. Se já estava difícil vencer com 32 mil, olha a estratégia de Deus. Vocês estão vendo como é a estratégia de Deus é totalmente diferente da do homem. O homem olha para a quantidade, o homem olha para o que ele tem, o que ele pode fazer. Aí Deus olha e diz, eu não trabalho com quantidade, eu não trabalho com projetos de homem, eu trabalho com qualidade, eu trabalho com zelo, com quem tem amor. É por isso que ele diz, eu dei um espírito de amor, porque só faz para Deus quem tem amor. Quem não tem amor não faz a obra de Deus. Quem não tem amor não prega para ninguém, é tímido, não vou pregar não, deixa para outro, não, essa pessoa não merece não, isso é tão chata, deixa do jeito que está. Mas quando você ama, você não quer saber se ele está em uma situação terrível de pecado, você não quer saber se ele é uma pessoa que tem raiva de você. Quando você ama, o prazer que você dentro da tua alma é de falar, é de fazer alguma coisa, é de entender que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem poder de transformar aquela pessoa. Então você entende que você é o canal que Deus escolheu para esse tempo. Então abra a tua boca, que Deus vai colocar palavras. Não tenha medo, não seja covarde, não seja tímido. Se é para ser tímido por pecado, mas para as coisas de Deus, seja ousado. Pede a Deus, Senhor, coragem eu quero coragem, eu quero ousadia, eu quero, Deus, amor, eu quero ter esse espírito de amor, espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de equilíbrio, espírito de moderação. Pede para Deus, porque Deus ele nos dá. E a Bíblia vai dizer que a seleção era descer as águas. Descer as águas, e os que bebessem como bebe um cão, era para separar, mas os que dobrassem os joelhos e bebessem com a mão, esses seriam. Imagine um cão quando bebe, todo mundo que tem cachorro sabe, bebe com a cara virada para o chão. Agora, beber de joelho é melhor, né? Porque você dobra o joelho, você pega a água com a mão, e no que você pega, você está observando, Isso aí é uma estratégia que Deus estava dando. Só serve quem vigia. Só serve quem entende que diante da obra de Deus tem que ter joelho e tem que vigiar. Tem que ficar de joelho, mas também tem que vigiar. Porque não adianta só orar e não vigiar.
Porque o inimigo está ao derredor procurando uma brecha para lhe tragar, porque já sabe que Deus tem promessa na tua vida, que Deus tem plano de te levantar. Então ele vai criar estratégias para te confundir, para querer você sair do caminho. Então você precisa orar e vigiar. E eu vou abrir um parêntese para dar um testemunho, que eu quero dar esse. Sempre eu dou um, vou dar esse hoje. Uma certa vez, uma cunhada minha adoeceu, ficou muito doente, quase que morria. O irmão, o marido dela liga para o Luizinho e disse: Luizinho, tem como Ariasmã ir lá no hospital visitar ela? Aí o Luizinho olha para mim e eu diz: ok, vou lá. Quando eu chego lá, ela disse: Ariel, você não veio aqui só para ficar comigo, não. Porque eu tinha muitas pessoas para ficar comigo. Eu tenho uma seleção de pessoas que poderiam estar comigo agora. Mas eu mandei ele chamar, porque a copeira deste hospital, que ela é da Deus é Amor, ela entrou em um quarto e ela viu uma situação muito difícil. E ela confessou para mim que não sabe como fazer, porque ela não quer falar, ela está com medo de falar. Com medo de perder o emprego. E quando ela começou a falar, eu me lembrei, o Deus fez eu me lembrar de você. E eu lhe chamei não para ficar comigo, mas para você falar para esta jovem que está à beira da morte. E aí eu disse: onde é o quarto, minha filha? Ela disse: olha, vou chamar a copeira. Manda chamar a copeira chega. A copeira diz: olha, o quarto é esse. Entre lá, o nome lá do quarto é o nome de um passarinho, uma coisa lá, que sabe como é o médio de imagem, né? Passarinho é flor. E aí eu fui lá, desci. Quando eu chego no quarto, veio aquele medo. Eu digo: meu Deus, eu nem sei quem é esse povo, Jesus. Não sei nem o nome dessa menina. Esqueci de perguntar o nome. Não, mas eu vou entrar, porque se Deus mandou eu chegar até aqui, Ele tem algo para fazer. Quando eu bato na porta, está toda a família já reunida, preocupada, porque o estado era grave daquela jovem, estava com câncer, estado final. E aí, naquele momento, quando eu olho para a família, a menina dormindo, a família, quando me viu, parecia que estava vendo um bicho na frente. Povo muito católico, religioso. Quando me viram, ficaram assim assombrados. Disseram: o que essa mulher veio fazer? Não está de jaleco, não veio trazendo nenhuma medicação. Aí eu cheguei me apresentando: olha, eu vim aqui para uma grande missão. A missão é aqui falar de Jesus para esta jovem. Aí a mãe dela foi logo dizer: não, mas não precisa. Nós já temos a nossa religião. Ela está dormindo, não adianta. E aí quando eu olho para a menina, vejo que a menina está com os olhos fechados, eu começo a falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que eu vou sair daqui? A menina está dormindo, eu vou ter que sair. A família toda olhando para mim como se: a senhora não vai embora não, a senhora não vai desistir não, a senhora vai continuar. E nisso o Espírito Santo, por misericórdia, desperta a menina, a jovem. Eu chamo de menina, mas não era menina, era uma moça que estava se preparando para casar, estava com tudo preparado, e quando de repente aparece um câncer em estado já final, já irreversível, uma menina que era linda, muito linda. Eu vi a foto dela antes e vi ela em cima da cama, resumida a tipo uma criança de 12 anos. Quando eu olho, que eu vejo, fiquei super assustada, mas ali eu entendi que Deus queria salvar aquela menina, independente das circunstâncias. Ali a menina abre o olho, eu pergunto: você quer que eu fale de Jesus para você? A menina vai com o olho ainda meio que sem conseguir abrir direito, mas ela ouve quando eu falo, e ela vai com muita, bem devagarzinho, ela arrastado, ela diz que quer. Eu começo a pregar, falo de Jesus, faço o convite, e para a glória de Deus, ela aceitou. Alguém pode dizer: e aí, Mariel, o que aconteceu com a menina? Eu não sei. Eu nunca mais ouvi falar da menina. Mas uma coisa eu sei: que quando Deus quer salvar, Ele tem as suas estratégias. E eu amo Deus por isso, porque Ele faz assim um rebuliço. Ele fez a minha cunhada adoecer.
E pense numa doença, ela quase morre, porque outras doenças que ela tem, ela costuma ir e ser medicada e voltar, mas essa foi para o balão de oxigênio, como dissesse, você não vai sair daqui tão cedo, porque eu tenho alguém para salvar aqui nesse hospital. É uma estratégia. Deus tem as suas estratégias. Às vezes o preço é alto, a gente não entende como Deus trabalha, mas quando Deus quer salvar, agora se Deus conta com você, não seja tímido, não seja covarde. Por misericórdia, eu evangelizo em hospitais há mais de 20 anos, mas naquele momento eu fiquei com medo, eu fiquei com temor de entrar naquele quarto, mas o Espírito Santo de Deus me disse, tu tem costume de entrar em quarto, como é que tu está com medo de entrar nesse quarto? Tem hora que a gente tem medo, mesmo já vendo experiências com Deus, mas tem hora que o medo vem, mas quando o medo vier, você entenda, é porque Deus tem algo grande para fazer, e o medo quer lhe paralisar. Não aceite o medo, não aceite essa timidez, porque Deus é contigo aonde você entrar, aonde você colocar o seu pé. Deus é contigo, Deus é contigo. Não temas, não tenha medo. O inimigo quer colocar o espírito de medo, de temor, mas ele lhe deu foi de ousadia, de poder e de amor. Uma alma, a família toda estava torcendo que ela não acordasse, que eu fosse me embora, mas Jesus fez ela acordar. Ele fez ela acordar, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para mudar uma situação. Quando Ele quer levar para o céu, Ele tem uma estratégia. A mãe não orava por a filha, a família não servia a Deus, mas Deus tinha plano de salvar. Quando Deus tem plano, viu? Se preocupe não. Se preocupe não, que Ele está trabalhando. Se Ele salva pessoas que não têm mãe orando, que não têm pai orando, que não tem ninguém orando, continue clamando, continue, confie nas estratégias de Deus. Ele tem estratégia. E a Bíblia diz, eu encerro, porque está terminando, está perto de terminar. E a Bíblia diz que ali foi separado aqueles 300, e ali... E a Bíblia vai dizer que ainda ele estava com medo. Vocês acreditam que o homem ainda não estava acreditando? Foi necessário Deus fazer ele descer ali no arraial e ver 2 homens conversando acerca de um sonho. E quando ele ouve o sonho, Gideão, que ele desce e ele ouve um midianita falando com um homem, e o homem dizia, eis que eu sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas, e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Um homem e outro midianita conversando acerca de um sonho. Quando Gideão ouve aquilo ali era a última coisa que Deus poderia fazer para destravar de uma vez aquela ainda impossibilidade que ele tinha. Quando ele ouve o sonho, como dissesse, Gideão, tu não está ainda acreditando em todos os sinais, em tudo que eu já tenho feito na tua vida, pois eu vou botar o teu inimigo para sonhar que tu vai vencer essa peleja. E quando ele ouviu aquele sonho, dentro de Gideão, aumentou a fé que ele precisava para vencer. E a estratégia de Deus, o segredo de Deus, como diz a música, para aquele momento, era que aqueles 300 ali colocassem buzinas, colocasse cântaro, e ali eles fossem e botassem a tocha. Olha as armas, não era espada, não era lança, mas dessa vez era com buzinas. A buzina é louvor. O cântaro fala do vaso que nós somos, vaso de barro, mas que é a excelência do poder de Deus, viu? E a
luz do evangelho que tem que estar dentro de nós. Foi essas as armas que Deus deu para ele. A estratégia de Deus era para que eles usassem, quebrasse o cântaro, a luz da tocha iria sair e tocasse as buzinas como sinal de que Deus iria fazer algo ali para aqueles homens vissem aquele movimento e entendessem que o número era grande de soldados, quando que na verdade era só 300, quanto a 135 mil. E a Bíblia diz que quando eles tocaram a buzina ao redor de todo o arraial, e ali eles começaram a falar, eles começaram ali a glorificar ao Senhor e a falar. E aí a Bíblia diz que naquele momento o Senhor criou uma emboscada, o Senhor criou uma situação que aqueles midianitas se confundiram e se destruíram. E aí eles começaram a exclamar, eles começaram dizendo: a espada do Senhor e é de Gideão, espada do Senhor é de Gideão. Um cântico de guerra, que o Senhor coloque nos teus lábios um cântico de guerra, porque para vencer, para avançar pela fé, viu? Para avançar pela fé em 2026, tem que ter cântico de guerra, tem que ter cântico de guerra, tem que ter cântico de guerra. Não tem como vencer com esse cântico, com essa musiquinha que não vai dar certo, não tem como. Para com essa conversa, muda esse cântico, bota um cântico de guerra. Que espada é essa? Espada de Gideão? Não, é a espada do Senhor, é a palavra, é a espada de dois gumes, ó. Ela vai cortando, viu? Use a espada, use a palavra, é ela que dá vida, é ela que transforma, é ela. Use a espada, use a espada. Igreja, fica de pé, que o tempo acabou. Tem um apelo aqui, tem oração, vamos orar sim. Amados,